boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Convite não, né, que eu acabei me inscrevendo. Bom, hoje eu vou aproveitar então a fala da pesquisadora Patrícia, porque eu também vou falar de Stephen King, e aí a gente vai aproveitar muito das conclusões dela, porque um dos romances também que eu vou abordar aqui é justamente o Silence. Bom, a ideia dessa pequena comunicação é tratar da questão da intertextualidade. Como Stephen King ele usa a intertextualidade para se apropriar de uma tradição gótica que ele mimetiza, mas também inova ao mesmo tempo. Então, para isso, eu vou só dar o percurso que a gente vai seguir aqui. A gente vai começar falando da obra Misery, que é um romance de 1987 e que ficou muito conhecido, sobretudo, pela adaptação cinematográfica, né, Louca Obsessão, que a atriz principal, a Kathy Bates, ganhou o Oscar de melhor atriz em 1991. Então, a gente vai partir desse romance, vendo nele uma espécie de narrativa metaliterária e autorreferencial, e a partir disso, tiraremos então um princípio formal que perpassa esse romance para abordar os seguintes, que serão Salem, de 1975, e Revival, de 2014. Eu peguei realmente as pontas da produção do King, né? Salem é o segundo romance dele, e Revival foi publicado há menos de 5 anos, justamente para tentar enxergar a obra do King de maneira mais abrangente. E, bom, o Salem, como a Patrícia comentou, é uma releitura praticamente de Drácula, e ao passo que Revival relê Frankenstein, de Mary Shelley, certo? Bom, vamos começar então com Misery. O interessante sobre Misery é que ele é um romance muito conhecido pelo seu suspense. Afinal, temos um escritor, né, o Paul Sheldon, que ele é um escritor de best-sellers, e a sua personagem mais famosa chama-se Misery, justamente. E esse escritor, no início do romance, ele resolve publicar o que seria a última etapa da trajetória dessa personagem. Então, ele decide matá-la. A Misery está morta, ele publica um livro e, justamente no mesmo período, ele sofre um acidente numa estrada deserta, sem mais ninguém. E, justamente, quem está lá para ajudá-lo é a sua maior fã, a Annie Wilkes. E a Annie é uma pessoa muito interessante, porque ela tem certos distúrbios psicológicos, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito inteligente, esperta na sua interpretação. Ela conhece todos os livros desse escritor de cor, há muitos trechos de cor, ela conhece os personagens, é como se ela interagisse com esses personagens de maneira direta, como seres humanos. E a situação começa a se complicar quando Paul é levado para a casa dela e ele não consegue se movimentar, ele está com as pernas quebradas, ele precisa de remédios e a Annie acaba administrando isso a bel prazer para que ele não escape da sua casa, né? E com isso ela acaba lendo, né, o romance novo do Paul Sheldon e descobre que a sua personagem favorita, Misery, foi assassinada. E aí que entra o estado da loucura, porque ela não quer a morte da sua personagem. E ela o força, o Paul Sheldon, a escrever uma nova narrativa de Misery, que era uma personagem que ele queria abandonar, porque ele estava tendo uma crise intelectual, queria se deparar com outros tipos de desafios literários, mas de repente ele tem que reescrever e reabordar essa personagem novamente. E o interessante é que, nesse momento em que o Paul, a ele é dada uma máquina de escrever e ele tem que reelaborar toda a sua obra a partir do crivo da Annie Wilkes, nós temos uma referência muito direta às histórias das Mil e Uma Noites, inclusive elas são referenciadas no livro. Porque o Paul é como se fosse uma espécie de Sherazade, ele precisa contar uma história para não ser morto ao fim do dia, né? Porque a Annie chega num nível de psicopatia muito grande, né? Ela começa a torturá-lo e tal. E nesse momento em que há esse embate entre um autor e uma leitora, é o momento em que a discussão metaliterária do livro se torna mais fundamental. Então, em um trecho, a Annie Wilkes acaba pedindo, né, para o Paul reescrever a história da Misery, e a Misery é ressuscitada de uma maneira muito inverossímil para o gosto da Annie. Então ela reclama, ela fala: como assim, você é um escritor que me traiu, porque você não soube escrever uma história verossímil para trazê-la de volta. E nisso ela diz o seguinte para o Paul Sheldon: era divertido ficar pensando em como ele ia sair das enrascadas. Isso ela está comentando o caso do Homem-Foguete, que era uma espécie de herói dos cinemas, das séries seriadas que passavam nos cinemas. Né? Então acabava um episódio, você tinha um gancho, que era o cliffhanger, né? E aquele personagem estava num perigo mais inimaginável possível, e ninguém sabia o que ia acontecer. Aí no episódio seguinte, ele era salvo por alguma espécie de resolução mirabolante, tinha um paraquedas no avião e tal. E a Annie, ela é muito fã desse tipo de produção seriada de ficção. E aí ela comenta: era divertido ficar pensando em como o Homem-Foguete ia sair das enrascadas. Às vezes eu acertava, às vezes não, mas eu não me importava, contanto que o pessoal que escrevia as histórias não trapaceasse. Aí o Paul Sheldon pensa: milhares de professores de literatura discordam, meu bem, pensou Paul.
Você está falando do que chamamos de Deus ex machina, o Deus saído da máquina, usado pela primeira vez nos anfiteatros gregos. Quando o dramaturgo metia um herói em alguma complicação sem saída, uma cadeira adornada com flores descia no palco. O herói se sentava nela e era erguido para a salvação. Então é interessante porque há uma autoconsciência muito forte por parte tanto do Poe quanto do Stephen King e do narrador sobre o que é um best-seller, sobre o que é a tradição literária, sobretudo por conceitos da poética aristotélica, da verossimilhança, da unidade de ação e de tempo. E é surpreendente até para que encontrar todo esse cabedal metanarrativo em um romance que se propõe a refletir justamente sobre o best-seller. Né? É um best-seller que se propõe a refletir sobre essa nova manifestação cultural e mercadológica que temos hoje há um bom tempo. Né? E esse debate, então, esse confronto direto entre a Anne e o Poe, ele na verdade ele pega um princípio formal que tem a ver com a intertextualidade, a reelaboração de textos no Stephen King. Porque a instância criadora debate com o que seria o intérprete, o que seria o leitor. E nesse debate cria-se algo novo. E é justamente a partir disso que o Stephen King relê Drácula e Frankenstein. Então, em Salem's Lot, né, que foi publicado em 75, a gente tem a retomada do romance Drácula de Bram Stoker. E o interessante sobre esse livro é justamente a sua germinação, como ele foi feito. Porque o Stephen King ele dava aula numa escola secundária dos Estados Unidos, e ele dava aula de literatura, e um dos temas da aula era o Drácula. E aí, desde que ele deu aula sobre esse livro, ele ficou com uma certa pulga atrás da orelha, pensando como seria se Drácula voltasse para, por exemplo, uma cidade urbana como Nova York, no século XX, que era a época em que ele estava dando aula. E aí, a esposa do King, a Tabitha, ela deu uma resposta muito interessante. Ela falou que se o Drácula retornasse no século XX, ele seria atropelado por um táxi. E com isso ele pensou, talvez de fato não tenha muito sentido retornar a essa tradição. No entanto, alguns anos se passaram e ele retomou o mito do Drácula numa cidade provinciana. Então, o único espaço para a imersão e para a emergência do gótico seria justamente essa cidade interiorana, que é muito desligada das cidades urbanas. Ela tem uma própria lógica, aquela que as pessoas se conhecem a todas. E no livro, só para passar de maneira rápida, é interessante ver que o Ben Mears, que é o escritor que retorna à sua cidade natal, ele é um dos poucos que sobrevive ao final, né? Porque o elemento da questão vampírica do livro, ele não é dado de imediato. E o interessante é que muitos personagens da cidade, eles refletem sobre problemas cotidianos, como a violência, o suicídio, mas eles não têm uma crença muito fácil para o sobrenatural. Então o gótico aqui ele emerge muito que pautado pelo esclarecimento, porque os personagens eles não acreditam na emergência de vampiros, começam a acontecer coisas estranhas e o leitor, se não conhece bem a história, talvez nem saiba que se trata de uma história de vampiros até chegar à metade do livro, a menos que você faça que nem na tradução brasileira, que coloca a hora do vampiro, né, a primeira tradução, que já deixa logo de cara, mas ao contrário não dá para saber. E é interessante que esse Ben Mears ele sobrevive, e um outro sobrevivente do ataque dos vampiros ao final é justamente o Mark. E o Mark ele é um garotinho que é fascinado por histórias de terror. E aí tem uma descrição que o narrador faz sobre os personagens, os brinquedos do Mark, que é muito interessante. Mark tinha a coleção completa dos monstros plásticos Aurora. O lobisomem, a múmia, Drácula, Frankenstein, o cientista louco e até a câmara de horrores. A mãe deles não gostava dessas coisas, achava que fazia mal para a cabeça. Drácula, com a boca aberta, mostrando os caninos, ameaçava uma moça deitada no chão, enquanto o cientista louco torturava uma mulher na maca, e o Sr. Hyde espreitava um velho que caminhava para casa. Se ele sabia o que era a morte? Claro, era quando os monstros te pegavam. Então, toda essa forma de apresentar o gótico de maneira prosaica, sobre a figura de brinquedinhos, né, action figures, ela na verdade dialoga com essa tendência do Stephen King de interpretar a intertextualidade, de pegar esse valer do material gótico da tradição, no caso Drácula, e reinterpretá-lo. O caso então da sobrevivência do Ben Mears e do Mark representa isso. Na verdade sobrevive o escritor, a fonte criadora, né, como o Paul Sheldon, mas ao mesmo tempo sobrevive o intérprete, a criança que consegue interpretar o que seria típico do gótico. Por isso que Mark sobrevive. Ele já sabe o que está acontecendo, ele vê que são vampiros, ele sabe como agir, e ele, na verdade, pega todos os sistemas de verossimilhança do gótico
e traduz explicitamente para o romance. Então, é como se fosse uma outra camada metaliterária, se a gente pensar por esse lado. E, por fim, para a gente comentar sobre o revival, que eu vou me deter um pouco mais, esse mesmo impasse na absorção da cultura clássica de uma perspectiva um tanto quanto mais prosaica e até permeada por um mundo do esclarecimento, ela se manifesta em revival de maneira mais forte, eu diria. Até porque esse romance ele é de 2014, né? Ele trata os tempos mais atuais e ele começa também numa cidade provinciana, mas o seu ponto final já na cidade urbana, no contexto contemporâneo, na década de 2010. Então aqui a gente tem claramente o impacto da ciência e da tecnologia sobre toda a produção criativa e tecnológica. O impasse do revival, na verdade, se diz respeito a uma relação entre um pastor presbiteriano chamado Charles D. Jacobs e uma criancinha, que é o Jamie Morton, que ele vai crescendo, né, porque a escala temporal do romance é muito grande, ela começa nos anos 60 e termina na década de 2010, e essa criança ela vai crescendo à sombra desse reverendo, desse pastor. E a relação entre eles se dá porque o pastor ele exerce uma espécie de cura em seu irmão mais novo, por meio da eletricidade. Então aqui, se a gente pensa na eletricidade, a gente já vê uma relação clara com Frankenstein. Mas a relação se dá ainda mais porque o Charles ele é como se fosse um criador. Ele cura muitas pessoas por meio de uma técnica que ele inventa, com o uso de eletrochoque, que aí também entra um pouco da fantasia de King e tal. Que essa técnica cura muitas pessoas, mas ao mesmo tempo as deixa com sequelas. E essas pessoas que são curadas pelo Jacobs, elas acabam se tornando suas criaturas, de certa forma. E o próprio James vira uma criatura do Jacobs, porque ele sofre com uma dependência de heroína muito forte e em um dado momento do romance, por meio de uma terapia de eletrochoque milagrosa, ele acaba sendo curado desse vício, mas ao mesmo tempo ele sofre com alucinações e ele vê quase como se fosse um cenário pós-apocalíptico. Ele tem sonhos, ele tem calafrios. Então, todo aquele impasse que a gente vê nitidamente em Frankenstein, do criador e da criatura, acaba sendo reelaborado no romance do King. Mas o que é interessante é que ele pega um intertexto muito forte no Frankenstein, que é justamente a camada metafísica, digamos assim, que debate sobre a existência de um Deus e sobre qual seria a responsabilidade de Deus sobre as suas criaturas. Porque o Victor Frankenstein, quando ele cria o seu monstro demoníaco, né, ele acaba se tornando um certo Deus para aquela criatura, que o idolatra, que quer saber qual é o sentido da vida, tanto que ele vai atrás do doutor. E o Charles Jacobs é um pastor, então a referência religiosa é colocada de antemão e é muito presente. E ela é reelaborada para um contexto muito mais prosaico. É interessante comparar o laboratório do Victor Frankenstein com o laboratório do Charles Jacobs. Porque enquanto do Frankenstein a gente tem todos aqueles elementos químicos, livros de física, biologia, é realmente um laboratório meio gótico, o do Jacobs tem um MacBook, ele tem elementos celular, amplificadores, é uma coisa muito mais prosaica, muito mais relacionada com a tecnologia. E a tecnologia também ela é tão forte que acaba sendo já comum, né? O próprio Jacobs fala que em dado momento a eletricidade nem vai ser mais lembrada porque já se normatizou como se acende uma lâmpada, por exemplo. Então toda essa camada cientificista que é, de certa forma, colocada em questão em Frankenstein, retoma aqui, mas por uma proporção muito mais elevada. E eu queria ler um trechinho em que o Jacobs comenta sobre a eletricidade, o que seria para ele. Eletricidade. Apesar de não darmos muita atenção a ela, é a maior maravilha natural do nosso mundo. A grande pirâmide de Gizé não passa de um cupinzeiro se comparada a ela. A eletricidade é a base da civilização moderna. Alguns dizem que a entendem, senhoras e senhores, mas ninguém entende a eletricidade secreta, a energia que une o universo em um todo harmonioso. E é justamente essa eletricidade secreta que vai ser usada para ele curar as pessoas. E aí entra também um elemento Lovecraftiano, né? No final do romance é uma mímese muito forte dos contos de Lovecraft, sobretudo por conta dessa espécie de terror espacial, assim, monstros que emergem, mas não tem uma explicação muito fácil. E tudo isso acaba, então, havendo uma mistura entre a racionalidade específica e o gótico. O gótico ele é capaz de emergir ainda num contexto dominado pelo esclarecimento, dominado pela técnica,
mas ao mesmo tempo a sua emergência é mais cerimoniosa. É por isso que em Salem, antes dos vampiros aparecerem, demora muito para apresentá-los, né? O King ele tem o que muitos críticos chamam de prolixidade. Ele é prolixo em alguns aspectos, sobretudo na apresentação da trama. Então, em Salem, a trama demora para, de fato, acontecer, né? Os vampiros aparecem no meio. E em Revival, toda essa camada gótica já é permeada pelo esclarecimento de antemão. Então, esse embate entre uma certa instância criadora, que a gente pode ver nos 3 romances, em Misery com o Paul Sheldon, em Salem com Ben Mears e em Revival com Charles Jacobs, há uma instância criadora e do outro lado há um intérprete, alguém que interpreta, né? Alguém que interpreta a tradição. No caso, a gente tem no romance Misery, a Annie Wilkes, em Salem o Mark, e em Revival o Jane, né? Que é esse homem que acaba crescendo sobre a cura do reverendo. Então, para finalizar, né, só para eu gostaria de ler uma citação do Alfonso Berardinelli em o best-seller pós-moderno, em que ele meio que dá a chave para o gótico do King, que é sempre um gótico que parte de um certo mundo dominado pela técnica, mas ao mesmo tempo de uma tradição. Então ele não desconsidera a tradição de Drácula, de Frankenstein, de outros que a gente poderia citar em outros romances, mas ao mesmo tempo ele as reelabora para um contexto diferente. E aí o Berardinelli diz o seguinte: Stephen King, por sua vez, propõe enciclopédias do medo, do diabólico fantástico intocado na vida cotidiana. De início, ele descreve meticulosamente aquela normalidade norte-americana, provinciana e familiar, que conforta e tranquiliza. Então, de repente, abre-se uma fenda. Por fim, um princípio aterrorizante se escancara. A realidade normalmente cotidiana passa da estabilidade à instabilidade, provocando um choque aterrorador. Por trás da superfície neutra, eis que surge a eterna luta entre o bem e o mal. É o avesso do otimismo moral norte-americano, mas também sua confirmação. O monstruoso existe. O terror, o homicídio mais cruel, o inimigo mais insidioso estão ali na esquina. Obrigado. Obrigada pela sua fala. A gente queria abrir para uma pergunta. Quem quiser se manifestar. Assim, quando você citou Lovecraft, na minha cabeça já veio aquela narrativa dele, aquele conto dele, Herbert West, The Reanimator. E por si só também tem um eco dele do Frankenstein, né, da Mary Shelley. E a única coisa assim, que eu queria entender, na verdade, essa relação do Lovecraft com essa narrativa do King, está mais pro lado que você não citou, mas talvez tenha o Herbert West, The Reanimator, ou o horror cósmico em si, né? A ideia da humanidade ser minúscula perante uma vastidão universal e escura. É justamente essa ideia de terror cósmico, sobretudo no final do livro, porque o final do livro ele é como se fosse uma retomada de um certo monstro que unifica todas as pessoas, que é denominado mãe. E a mãe é esse ser cósmico que passa pela alucinação de todos que são curados pelo Jacobs. Então o pastor ele cura várias pessoas, essas pessoas acabam tendo distúrbios e elas têm alucinações com essa figura dessa mãe. E aí há um terror cósmico e também entra de novo a camada metafísica, e aí ele relaciona com o Frankenstein de uma maneira muito criativa, porque no final do livro, uma das pacientes do Jacobs chama-se Mary Fay. E a Mary Fay, ela é filha de um Dr. Shelley. Então é claramente uma referência explícita a Mary Shelley, e ela acaba sendo então levada para esse âmbito mais Lovecraftiano e acaba virando uma mistura que é algo novo, né? Há um pezinho no Lovecraft, mas há também no Frankenstein. Então ele inclusive cita os dois como grandes inspirações para esse livro. Então a mistura acaba se tornando algo novo, assim, é muito do terror cósmico, sobretudo, né? E acho que até tem a ver com aquela narrativa que você citou, mas acho que nesse caso fica muito específico a combinação, sobretudo porque o King contou em entrevistas que essa história vem de um pesadelo que ele tinha desde criança. Então é algo que ele veio remoendo há anos e anos e que ele colocou no papel justamente nesse tempo em que a técnica domina mais do que tudo, né? Bem breve, essa mãe tem uma forma física? Não, ela não tem. Cada um
enxerga a mãe de uma maneira diferente, né? O Jamie, ele na verdade, a alucinação dele, ele vê pessoas decapitadas com cabeça de formiga, na verdade, uma formiga no lugar da cabeça. E aí outras pessoas veem de outra forma, mas a mãe é como se fosse uma entidade difícil de ser descrita. Aí tem a questão da linguagem, que é os limites da linguagem, que também tem uma tópica de Lovecraft e tal. Acho que se relaciona mais por esse lado. Obrigada, Rafael.